Olá, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida abundantemente. Em Isaías capítulo 1, versículo 19, o Senhor diz assim: Se fores humildes e me obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. Meu Deus, caiu todas as palavras dos filhos de Satanás quando diz que prosperidade não é de Deus. O que é comer o melhor dessa terra, meu amigo, minha amiga? O que é ter o melhor dessa terra? Por que o diabo bate tanto para que as pessoas não sejam prósperas, não alcancem a prosperidade dentro da igreja? Por quê? Porque ele quer fazer delas escravos. Todos os inimigos de Israel, quando atacavam Israel, a primeira coisa que eles faziam era saquear Israel, tirar todo o ouro, toda a prata, tirar o alimento, tirar tudo que era de valor de Israel, para que Israel viesse a depender somente dos inimigos. E por isso, muitas passagens bíblicas a gente vê Israel sofrendo, comendo migalhas, comendo porcaria, vivendo uma vida de miséria. Por quê? Porque estavam dentro do cativeiro, por não ter honrado a Deus, por não ser obediente a Deus, e ali os inimigos davam para ele o que eles bem entendiam. Então eles ficavam na mão dos inimigos. Por isso que hoje muitos pregam contra o dízimo e a oferta, contra a fidelidade para Deus, porque eles sabem que essas palavras vão se cumprir na vida da pessoa que honra o Senhor. E aí eles não vão poder ter poder sobre elas. Imagina se hoje o povo cristão fosse todos pobres, sem nada. Imagina o que iria acontecer. A gente seria escravo de um sistema, sim ou não? Mas, por Deus nos abençoar, por Deus nos dar prosperidade, dar condições de estudar, de ter a nossa casa, de ter a nossa roupa, de ter nosso carro, de ter nosso alimento e principalmente de sermos salvos, nós não somos mais escravos. Sim ou não? É ou não é verdade? Porque Deus nos deu essas condições de nós termos essas coisas para não ser escravo dessas pessoas, desse sistema. Por isso que Deus, ele fala aqui em Isaías que aqueles que forem obedientes a ele e cumpridores das suas obrigações, esses vão comer o melhor dessa terra. Deus deixa claro, dessa terra. Mas, no versículo 20, mas se fordes rebeldes e desobedientes, serão mortos. E serão mortos na guerra. Eu, o Senhor, o falei. Então ele diz assim, se a pessoa não obedece, não cumpre com os mandamentos, se não faz o que agrada ao Senhor, serão mortos na guerra. E que guerra que o Senhor está falando? É a guerra da vida. É essa guerra que nós enfrentamos, onde as pessoas são injustas, onde aqueles que têm poder, humanamente falando, para ajudar pessoas, eles roubam, tiram, e aí as pessoas ficam mais pobres ainda. Por isso eles têm poder sobre essas pessoas. Então o Senhor Jesus fala que a pessoa que é rebelde, ela não vai vencer essas batalhas, vão morrer nelas. Meu amigo, minha amiga, se você parou de ser fiel ao Senhor, comece a ser, volte a ser, porque essa palavra é liberada para quem obedece a palavra dele. Lembra Deuteronômio 28? Se ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, guardar, praticar, virão sobre ti todas essas bênçãos. Então as bênçãos do Senhor vêm sobre a pessoa que honra a Deus. Malaquias também fala sobre isso. E Malaquias deixa uma visão interessante. Por exemplo, Deus falou assim, se você trouxer o dízimo e as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, eu, Senhor, abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênção, mas tanta que você não vai ter onde guardar. Mas você observa que Deus fala, se você trazer, se primeiro você trouxer, se você trouxer para mim, então eu vou abrir a janela dos céus. Então, é quando a pessoa toma atitude de fé, é quando ela vai para o altar e honra a Deus. Por isso que o diabo tenta tanto na vida das pessoas para eles não honrar a Deus. Por isso que os filhos de Satanás falam tanto de dízimo e oferta,
que diz que vai dar dinheiro para pastor, que vai dar dinheiro para enriquecer pastor. Meu amigo, minha amiga, se o pastor estiver roubando, ele vai se ver com Deus. Você não tem nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com isso. Nós temos que cumprir com as nossas obrigações. E eles fazem o que eles bem entender, porque a cobrança vai ser em cima deles. Lembra de Eli? Os filhos de Eli roubavam as ofertas, pagaram o preço. Eli morreu e os filhos deles foram banidos. Então, não somos nós que temos que julgar se o pastor rouba ou não rouba. Deixa os filhos do diabo fazerem isso, porque já são de Satanás. Mas não se leva pela voz de Satanás. Você que é servo do Senhor, você que está na igreja, você que conhece a palavra. Essa palavra aqui, se cumpre na vida de quem crê. E Deus honra quem o honra. Amém? Diga graças a Deus. Então, se você parou de dar dízimo, dar oferta, se você parou de honrar o altar de Deus, volte enquanto é tempo, para que a sua vida não venha morrer. Sabe o que quer morrer? Viver uma vida desgraçada aqui na terra. Tem gente que está dentro da igreja, mas vive uma vida desgraçada, maldita. Nem parece que ele conhece a palavra. Eu não estou falando aqui de riqueza, eu estou falando de prosperidade. Prosperidade é você ter o melhor. Foi isso que o Senhor Jesus falou. É ter o melhor. Então, se você não dá o dízimo e a oferta, a sua vida mais cedo ou mais tarde vai definhar, vai acabar. Você vai sofrer. É por isso que você vê muitas pessoas que são ricas, né, que têm um poder aquisitivo muito alto, mas sempre tem problema. Problema de alcoolismo, problema de vício, problema no seu relacionamento, problema com seus filhos, problema de saúde. Por quê? Porque eles dão para o diabo, não dão para Deus. O diabo te tirou. Muitos já saiu da presença do Senhor. Talvez você seja um que parou de dar dízimo e oferta dizendo que vai dar para o pastor. Cuidado, porque aquilo que você julga, você também vai ser julgado. Aquilo que você mede também você vai ser medido. Porque a Bíblia fala sobre isso. Então não dê ouvido aos filhos de Satanás. Volta para o altar, volta a honrar a Deus, volta a ser fiel a Deus, porque a palavra vai se cumprir na sua vida. E você que é fiel, está passando por luta, faz um desafio com Deus, chama Deus, fala: Deus, olha só, eu estou aqui, eu estou fiel, o meu salário está preso, a minha vida financeira não tem andado, poxa, eu não consigo trabalho. O Senhor disse que aqueles que te honram eu tenho honrado. Aí você vai fazer como Davi falou. Davi no Salmo 26 disse: Deus, eu tenho descido à sepultura, eu fujo da aparência do mal, eu procuro honrar o Senhor, não sento na roda dos escarnecedores, não vivo no meio dos zombadores, honro o seu altar com tudo que eu posso, com o meu melhor. Então eu não posso viver uma vida desgraçada. Aí Deus veio até Davi e abençoou Davi. Hoje, se você honra a Deus, tem honrado a Deus, tem feito o seu melhor, Deus hoje vai se apresentar a você. Na verdade, Ele já está se apresentando através dessa palavra. Faça um desafio com Deus, meu amigo, minha amiga. Diga para Ele: Senhor, eu quero voltar a ser dizimista, eu quero voltar a ser ofertante, eu quero voltar a ter as bênçãos do Senhor. Deus vai te honrar. Pense nisso e que o Senhor Jesus te abençoe.